que vocês recebam com muita graça. Ele foi um dos diversos presentes que eu tenho recebido agora em 2021. Ele e a sua família. Só falta ele me convidar para almoçar na casa deles. Mas isso aí é uma questão de tempo. Underline, por favor, dê uma grande salva de palmas. É um amigo. Estenda a sua mão aqui. Estenda a sua mão. Ele hoje vai trazer uma palavra que vai ser um norte na sua vida. Paizinho querido, hoje nós estamos aqui declarando na vida do Anderay aquilo que é para ele, para esse tempo, para essa geração. Ele foi colocado como uma cadeira de governo, e nós temos visto essa cadeira tomar altura, profundidade, largueza. Que hoje, como todas as vezes que ele sobe aqui, ele traga chaves do céu sobre a terra, para que você possa receber e fazer um caminho diferente. Eis que Deus faz um caminho novo, através da boca do seu grande profeta. Em nome de Jesus. Receba! Aleluia. Essas palmas são para Jesus, amém? Então, se são para Ele, dê mais forte para a honra e glória do Senhor. Amém. Ô glória, pernas, aquietam-te. Aproveitando que os irmãos estão de pé. Cadê o Naldo? Naldo? Ó, hoje aqui, ó. Peguei o bizu. Vamos abrir as Bíblias no Salmo de número 100, meus amados. Eu sei que Deus ele tem algo para falar forte ao seu coração, como tem falado ao meu nesta noite. Estamos vivendo algo grande, algo poderoso, a nossa conferência global. E eu vejo que as pessoas que não estão aqui é porque estão em casa assistindo a conferência global. Eu profetizo isso, em nome de Jesus, estão recebendo chaves poderosas lá na nossa conferência. Salmo de número 100, por gentileza, eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada, que foi a que eu preparei essa mensagem de hoje. Então, se puder passar lá nessa mesma versão para os irmãos irem acompanhando. Vamos ler o Salmo de número 100, Salmo de ações de graças. Diz assim o Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Repita essa palavra comigo, alegria. Amém. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. De quem nós somos, irmãos? Do Senhor, nós somos dele, nós somos ovelha do seu pasto. Nós fomos chancelados, comprados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E só isso, irmãos, é suficiente para renovar nessa noite a nossa fé e a nossa esperança. Nós não somos ovelhas perdidas, nós não somos o fruto do acaso, nós não somos um erro da evolução, nós somos dele. Nós somos comprados por um alto preço. E daí vem a justificativa do versículo 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Na verdade, eu estou dando spoiler já do andamento da mensagem, mas eu quero que vocês já entendam isso. Quem você é em Deus e a consciência disso definirá as suas ações diante da realidade que vos cerca. Versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Repita comigo, o Senhor é bom. Mais uma vez, irmãos, o Senhor é bom. Aleluia. Que essa realidade e essa verdade esteja cravada nos nossos corações nessa noite, Senhor. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Esse versículo final, irmãos, eu queria começar com ele. Pode tomar seu assento nessa noite, adorando e celebrando ao Senhor, por tudo que Ele vai fazer, por tudo que Ele já tem feito. E quando diz, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre,
e de geração em geração a sua fidelidade. Esse salmo de ações de graças, ele é um salmo que não certamente foi escrito por Davi, porque nas epígrafes dos salmos de Davi está escrito. Mas certamente esse salmista, irmãos, ele estimula, incentiva, encoraja e estabelece um padrão de celebração ao Senhor. E assim como os mandamentos, o primeiro e o segundo mandamento de Jesus, e a gente sabe, né, o resumo dos 10 mandamentos, quando aquele escriba chega diante de Jesus e ele pergunta: mestre, quais são os resumos dos mandamentos? E a gente sabe, né? Jesus, ele resume todos aqueles mandamentos, aqueles 10 mandamentos da lei de Moisés, e os 613 preceitos da lei mosaica em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. E no final do seu ministério, enquanto Jesus estava com os seus discípulos, ele ainda dá mais um mandamento. Se não for suficiente para você amar a Deus sobre todas as coisas, porque para você Deus é um ser muito distante, porque para você Deus é um ser que não cuidou da sua família ou permitiu uma tragédia na sua existência, ele permitiu tristezas, insatisfações. Se ainda for difícil para você isso, e se for difícil para você amar ao seu próximo como a ti mesmo, porque nós sabemos que existem realidades em que a pessoa ela entra em estado de depressão, entra em estado de ansiedade, de autocomiseração, e ela olha para si mesma com baixa estima, ela não consegue se ver como filha de Deus, primeiro porque talvez ela duvide da existência de um pai amoroso, e ela começa a duvidar da sua própria integração, da sua própria natureza, da sua própria identidade. Nós vemos pessoas que não se amam, pessoas que não se valorizam, baixa estima, por problemas psicossomáticos, problemas neurológicos, os mais diversos. E se você não consegue cumprir o primeiro, não consegue cumprir o segundo, Jesus no final do seu ministério, baseado na Bíblia, ele reúne os seus discípulos e diz: já não vos chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Vos chamarei de amigos. E ainda que você duvide que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o próprio Deus encarnado, a história nos revela que Jesus é um exemplo a ser seguido. De alguém que abriu mão da sua glória, da sua majestade, da sua influência, do seu governo, do seu poder e da sua autoridade para servir aos outros. Jesus, ele, ainda que você não acredite na Bíblia, ainda que você não aceite que esta é a palavra de Deus revelada e divinamente inspirada, Jesus, ele é um ser histórico magnífico. Porque ele traz ensinamentos, irmãos, que não foram compilados como Mao Tse Tung, como Maomé, como Buda. Jesus é o homem mais importante da história, ainda que você não creia que ele é o Filho de Deus. E se você não consegue reconhecer isso, basta você pegar o seu celular e olhar a data de hoje. Nós estamos no dia 13 de outubro de 2021, depois de Cristo. A história ela é marcada pelos eventos e os acontecimentos antes do nascimento de Jesus e depois do nascimento de Jesus. Ele é o homem mais conhecido da face da terra. Ele é aquele, irmãos, que é estudado por psicólogos ateus, por filósofos ateus. Ele é aquele que é estudado por historiadores ateus, que tentam desconstruir a existência de Jesus. E ao final da sua vida, como aquele psiquiatra, né, escritor de vários livros, que agora me fugiu o nome dele, Augusto Cury. E é engraçado a história de Augusto Cury. Tem um outro historiador, irmãos, PhD em História, que inclusive ele faz parte daquele livro, daquele filme, né? Deus Não Está Morto. É um historiador muito famoso o filme é baseado na história desse historiador, que ele é chamado para depor diante de um tribunal e ele diz: olha, a minha função acadêmica era provar que Jesus era falso. A minha função acadêmica nos bancos escolares, nos bancos acadêmicos, no mestrado, na graduação de História, era provar que Jesus era uma grande fraude. E eu comecei a estudar os livros da Bíblia, os evangelhos. Eu comecei a procurar as inconsistências, as incoerências, as falhas metodológicas, as falhas na tradução. E à medida que eu lia
essa palavra com ceticismo e incredulidade, algo dentro de mim foi crescendo, e uma certeza inabalável, que Jesus era o ser mais extraordinário da terra, que como diz John Maxwell, ele é tão extraordinário, que se ele não fosse verdadeiro, ele não poderia ter sido inventado. Nós vemos, irmãos, homens e mulheres, que iniciam a sua vida acadêmica, a sua vida estudantil duvidando de Cristo. Os bons físicos duvidam de Cristo, mas os melhores físicos, quando chegam ao final da sua vida acadêmica, eles acham impossível duvidar da existência de Deus. Jesus é esse homem, irmãos, que ainda que você não acredite na obra redentora dele, ainda que você não acredite que ele era um Deus, que pela sua palavra os céus e a terra foram criadas, os universos, as supernovas, os cometas, os sistemas solares, as galáxias, os buracos negros, né, as nebulosas, ainda que você não acredite, irmãos, que tudo que existe no mundo foi criado, tudo que existe no universo foi criado através do poder da palavra desse Jesus, que a gente vê pregado na cruz, ainda que você não duvide disso. Jesus, ele é um homem suficientemente extraordinário para fazer a mudança da nossa vida. E a partir desse conhecimento de quem é Cristo, é impossível que você não se renda aos pés de um Deus amoroso, aos pés de um Deus maravilhoso, e não deixe que o Espírito Santo ele te renove, como diz Romanos 12, versículo 1. E baseado nesse texto, irmãos, eu gostaria de lembrar que nós estamos aqui sentados nesse ambiente aconchegante, nesse ambiente maravilhoso, né? Temos ar-condicionado, cadeira lá atrás, nós podemos sair e entrar a hora que nós quisermos. Existe uma placa aqui escrita Comunidade das Nações, que brilha, né? Embora algumas lâmpadazinhas tenham que ser trocadas, mas você está aqui com liberdade. Você tem a liberdade de adorar ao Senhor. E quando a gente olha esse último versículo, porque o Senhor é bom, e a gente repetiu isso, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. No meu devocional eu estava estudando isso e comecei a me lembrar, irmãos, de eventos que fazem com que nós passemos a duvidar que Deus é bom. Você já passou por um momento de crise na sua espiritualidade, na sua fé? Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, que ainda não creu que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Então estou falando para filhos. E filhos, existem momentos que nós olhamos para os nossos pais e duvidamos que nosso pai, ele é bom. Quando o nosso pai nos corrige, quando o nosso pai chama a nossa atenção, quando o nosso pai nos bate em algum momento, nós chegamos a duvidar da bondade do nosso pai, do amor do nosso pai. É ou não é verdade, irmãos? Ou todos aqui começaram a sua carreira cristã, a sua jornada, e foram só em ascendência? Não tiveram momentos de depressão, de vale, de questionamento? Se você faz isso, irmãos, parabéns. Porque eu confesso que eu tive momentos de vale. Eu confesso que eu não sou diferente de Davi, que chegou em alguns momentos a clamar a misericórdia de Deus. Eu não sou diferente de Jó, que mesmo não tendo murmurado, ele pensou na própria morte e pensou: Senhor, maldito é o dia do meu nascimento. Infeliz seja o dia da minha concepção. Jó, ele é chamado por nós e estudado por nós como um homem de fé, mas ele teve momentos de questionamento. E nesse texto, irmãos, eu gostaria de trazer uma reflexão, porque na minha meditação, no meu devocional, houve esse questionamento, né? Como é possível celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras e servi-lo com alegria em momentos de dificuldade? Talvez você esteja aqui nessa igreja com o coração muito feliz, muito alegre pelo que o Senhor fez por você, por aquilo que Ele te permitiu alcançar, pelo seu emprego, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Mas pode ser que você esteja aqui questionando: será que Deus me ama? Será que Ele realmente é bom? Será que vale a pena realmente servir ao Senhor? Como é possível servir ao Senhor com alegria, ou cumprir os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, ao seu próximo como a ti mesmo, e o último mandamento de Jesus? Se é impossível para você amar a Deus, e se é impossível amar ao próximo como a ti mesmo, eu te dou um novo mandamento: amem uns aos outros como eu vos tenho amado. E qual foi o exemplo de Jesus, irmãos, para
essas dúvidas na nossa fidelidade, na nossa fé, na nossa caminhada cristã, é que Jesus, irmãos, ele não se preocupou com o fim que estava previsto para ele. Ele não se preocupou com as chicotadas, embora ele pediu para o Pai na oração, né? Com fervor, Senhor, se possível, livra-me desse cálice, mas não faça a minha vontade e a tua. Jesus, ele não se preocupou, embora ele já soubesse que o espinho cravejado de uma coroa cravejada de espinhos rasgaria-lhe a face e faria com que seu rosto ficasse molhado de suor misturado com sangue. Jesus, ele não se preocupou com os cravos nas suas mãos e nos seus pés. Ele não se preocupou com as bofetadas, ele não se preocupou com as injúrias, ele não se preocupou, irmãos, em carregar uma cruz pesada até o local onde ele seria martirizado e daria a sua vida. A preocupação de Jesus fosse que os seus discípulos crescem na mensagem que ele vinha pregar. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. A maior preocupação de Jesus não era com o sofrimento que ele haveria de passar por algumas horas até expiar na cruz. A sua maior preocupação é: deixe-os ir, porque os que vocês procuram sou eu. E ele sabia que os seus discípulos fugiriam com medo, ele sabia que os seus discípulos ficariam amedrontados, atordoados, questionando por que eles seguiram Jesus por 3 anos. Mas Jesus também sabia que o seu sofrimento, a sua privação e a sua provação, irmãos, eram necessárias para fazer com que os seus discípulos, eles encarassem o futuro com esperança, com destemor e soubessem: vale a pena servir Jesus, vale a pena amar ao próximo como Jesus me tem amado. Porque quando Jesus ressuscitou, e essa é a beleza, irmãos, Jesus, ele não se preocupou com a morte ignóbil que ele haveria de sofrer, porque ele falou: ninguém tira minha vida, eu a dou porque eu quero e eu a tomarei de volta. Jesus não se preocupou com o martírio, porque ele sabia que Deus haveria de o ressuscitar. E ele deu o exemplo, irmãos, para os seus discípulos. Ele falou: amem uns aos outros como eu vos tenho amado. E quando Jesus ele fala isso próximo do seu martírio, os seus discípulos estavam muito felizes na ceia, celebrando com Jesus, embora eles não conhecessem tudo aquilo que eles fossem passar. Mas quando tudo aquilo aconteceu, Jesus foi preso e eles viram Jesus sendo arrastado com um saco na cabeça. Todos eles fugiram. É possível, irmãos, que aqueles discípulos estivessem naquele momento celebrando com júbilo ao Senhor, alegres. É possível que eles estivessem com o coração ardendo de alegria, como talvez nós estejamos aqui? Não. Mas uma coisa é certa, irmãos, a Bíblia nos manda celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras e servi-lo com alegria. E assim como o amor, ele não é um sentimento puro e simples, mas ele é uma decisão. Nessa noite eu quero te estimular a alegrar o seu coração e celebrar ao Senhor com alegria e com júbilo, apesar das dificuldades que você esteja passando. E eu quero te dar alguns insights, algumas dicas, alguns versículos que fazem com que você consiga enxergar a necessidade de celebrar ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Dificuldades virão, irmãos. Tribulações você passará, certamente. Mas em todos os momentos, você tem a capacidade de passar por eles com alegria, com júbilo, com a integridade, sabendo que Deus está contigo em todos os momentos. E para isso eu quero fazer uma diferenciação. Qual é a diferença? Ou como é possível estar jubilantes quando na verdade estamos tristes? Como é possível nós cumprirmos esse salmo de celebrar ao Senhor com alegria, com cânticos, com festa, né? Quando na verdade nós estamos tristes? Parece uma incoerência Deus determinar que nós celebremos a Ele com alegria em momentos de dificuldade. E o autor nessa Bíblia, ele diz o seguinte: diferentemente da boa parte da sociedade de hoje, a Bíblia não confunde a alegria com o verdadeiro júbilo. A alegria é um estado emocional que não raro depende de circunstâncias externas. Se eu, por exemplo, você acabou de perder R$100 aqui, e você vira: irmão Anderani, perdi R$100, estou triste, e eu viro para você e te dou R$1.000, irmãos.
aquela sua emoção, aquele seu sentimento, aquele seu estado de espírito, ele não é alterado num instante, da tristeza, da frustração para a alegria num momento. Você fica triste e alegre dependendo das situações que te cercam, né? Das situações voláteis da vida. Mas hoje eu quero te ensinar, irmãos, que nós, filhos de Deus, não somos movidos por emoções ou por circunstâncias passageiras. Nós somos conduzidos por um mar e um barco em que o Espírito Santo é o nosso condutor. E ele nos dá a capacidade de olharmos para além das tribulações, para além das dificuldades, para além dos martírios e dizer: eu posso celebrar com júbilo ao Senhor, independente das tribulações que eu esteja passando. Eu posso celebrar com júbilo e emitir cânticos ao meu Deus, independente das cadeias, independente das prisões, independente dos açoites, das perseguições, das calúnias que me lancem. Eu posso e eu consigo celebrar com júbilo ao Senhor. E a dica que eu dou para você é que o conceito bíblico do júbilo encerra uma realidade mais profunda do que meramente o estado emocional garantido por uma circunstância que você vive no momento. O júbilo, a verdadeira felicidade, implica em um estado genuíno de bem-estar, marcado por uma confiança, repita essa palavra comigo, confiança, e uma esperança, repita, esperança, que ultrapassam em muito as nossas percepções finitas. Ele continua dizendo, a alegria é muitas vezes temporária. Como eu falei, ela pode ser maleável e ela pode ser apagada ou pode ser reacendida dependendo do nosso estado emocional ou das coisas que nos cercam. Hoje, por exemplo, eu cheguei em casa e estava sem luz e sem água. A tendência é que eu ficasse triste porque cheguei cansado do trabalho, queria tomar um banho. Tá bem, irmãos, desodorante está funcionando, graças a Deus, glória a Deus, né? Mas eu cheguei em casa, não havia luz, não havia eletricidade. No meu condomínio, quando falta luz, falta água, né? E eu só troquei de roupa ali, né? Passei um perfume legambá para disfarçar o dia de trabalho, mas não havia luz e eu tive que me trocar na escuridão. E eu poderia ter murmurado, poderia ter ficado triste, poderia ter ficado ansioso, né? E de fato isso passa na nossa cabeça. A gente é movido pelas situações que nos cercam, como eu falei, você é roubado na rua, você amaldiçoa aquele ladrão, né? E pede para que Deus fulmine ele em nome de Jesus ainda, incircunciso, filho de Belial. E quando você compra, né, ou você recebe uma promoção, você fica alegre. Mas o ensinamento que eu dou nesse Salmo 100, irmãos, é que a nossa alegria não está firmada em circunstâncias terrenas e momentâneas. A nossa esperança e a nossa perspectiva está firmada em algo que é maior do que nós, é mais profundo. E por isso, aplauda o Senhor, irmãos. Por isso, essas duas palavras, confiança e esperança, elas são a base da nossa vivência cristã, da nossa esperança como filhos de Deus. Jesus, ele não se importou com o martírio, não se importou com nada que eu já falei que ele passou, porque ele tinha confiança e esperança. Ele tinha, irmãos, confiança de que ele era amado pelo Pai. E ele tinha confiança de que aquela obra de martírio, aquela obra de sofrimento e aquela obra de padecer na cruz, ela geraria frutos positivos para os seus irmãos, para os seus amados. Por isso ele falou, amem uns aos outros como eu vos tenho amado. Amém. O sofrimento da cruz, ele se tornou menor para Jesus. Às vezes, irmãos, eu não sei se isso passa por vocês, mas quando eu paro para pensar no martírio, me dá uma tristeza no coração. Não sei se vocês, quando param para... Tem um livro do Max Lucado, né? Que ele fala sobre eu não sei se ele é médico, mas ele estuda, irmãos, os fenômenos fisiológicos e biológicos que Jesus sofreu em cada etapa do martírio. Ele fala, irmãos,
o que aconteceu quando os cravos entraram, ele fala o que aconteceu com a coroa de espinhos na cabeça, ele fala o que aconteceu com Jesus em cada uma das 39 chicotadas que Jesus levou, e ele vai discorrendo. E quando você para ler aquilo, irmãos, você fica assustado, você fala, meu amigo, como pode alguém sofrer tanto assim por alguém que ele nem conhecia, eu e você, né? E Jesus, nada disso, nada daquele sofrimento foi maior do que a disposição dele em confiar que esse sofrimento ele serviria para que hoje você estivesse aqui, para ser curado nas suas emoções, para ser motivado no seu espírito e para ser renovado em uma esperança maior do que a sua própria vida, dizendo, nada disso vai me parar, nada do que eu passo, nada do que eu sofro, nada do que me acusam, né? E eu vejo o Jean aqui, e o testemunho dele é forte, né? E ele passa por algumas dificuldades, e eu vejo ele aqui, irmãos, nas orações de 6 horas da manhã, e ele é uma das vozes mais ativas aqui, ele profetiza, e ele repreende demônios, e ele grita, e ele glorifica a Deus, mas Deus sabe como está o coração do Jean. E nós também passamos por isso, irmãos. Eu vejo a Mari aqui louvando com alegria, e eu vejo ela postando coisas no status dela, eu falo, como ela consegue estudar tanto, né? É saindo de um curso e saindo de outro, e fazendo um outro curso, porque ela ama aquilo que ela está fazendo, mas só Deus sabe o que se passa no dia a dia. Você também, meu amado, que está aqui, talvez você entre aqui e sorri, mas sai daqui com o seu coração passando por alguma tribulação, alguma dificuldade, mas nessa noite Deus me trouxe aqui nesse altar, para dizer primeiro para mim, e depois para você que às vezes está duvidando, não se desespere, não se apavore, não se deixe afundar nas tribulações e nas dificuldades, porque o Senhor Jesus, Ele sofreu para que você pudesse ter vida, e vida em abundância. Você não está desamparado, você não está isolado, você não está sozinho, você tem um Deus que ama você a ponto de entregar o seu Filho unigênito para que você tivesse vida e vida em abundância. E não apenas para que você tivesse vida, mas você tivesse identidade, para que você tivesse confiança e esperança. A esperança, irmãos, é algo que nasce em meio a uma semente que consegue germinar em meio a uma terra seca. Você já parou para pensar nessa palavra esperança? Esperar, né? A mesma raiz vem de fé. Mas só é possível ter esperança. Quantos aqui gostam dessa palavra, acham essa palavra bonita, acham que o conceito dela é bom, essa palavra esperança? Quando a gente fala esperança, o sentimento que vem, né? A percepção, hoje eu tive aula inclusive sobre isso. Quando você fala esperança, ele te traz um sentimento negativo ou um sentimento positivo, essa palavra? Positivo, né? Quando você fala assim, irmãos, eu tenho esperança, é algo que naturalmente a sua mente racionaliza como algo bom. Mas se você parar para pensar, irmãos, essa palavra, ela só é possível diante de um cenário desfavorável e de uma situação inesperada. Você só pode ter esperança, né, diante de uma situação que não está boa. Quando você fala assim, eu tenho esperança de que dias melhores virão, significa que os dias estão maus. Quando você fala, eu tenho esperança que a porta de emprego vai se abrir, significa que você está desempregado. Eu tenho esperança de que essa cura virá sobre a minha família, sobre a minha vida. Significa que você está pisando sobre um terreno desfavorável. Ou alguém tem esperança quando a situação está boa. Esperança é algo que só vem quando a situação está desfavorável. E por isso ela é tão poderosa, irmãos. Porque ela é uma semente de Deus plantada em nossos corações, dizendo, ei, essa situação não é para a sua destruição. Esse cenário não é para o seu fim. Essa tribulação não é para a sua destruição, mas é para a glória do meu nome, para fortalecimento da sua fé e para engrandecimento do reino de Deus nessa terra. Por isso nós dizemos toda quarta-feira que nós somos bem mais que vencedores. Você já viu um vencedor que não luta?
Você já viu um guerreiro, né, que não passa por tribulações, por batalhas, por afrontas, que não precisa pegar a sua espada e sair com o sangue nos olhos, como a gente diz, diante do inimigo e falar: ei, incircunciso, você vem contra mim com lanças e escudos, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor. Você já viu algum vencedor que não passa por dificuldade, por tribulação e vai ao encontro ou de encontro àquela tribulação? A esperança da mesma forma que essa palavra vencedor. Assim como não tem como você ser vencedor sem lutar, é impossível que você tenha esperança quando todas as coisas estão bem. Mas Jesus, Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E Ele nos deu a esperança de que dias melhores estão por vir. Ei, nós estamos na conferência global, profetizando milênio, a era do reino. Repita comigo: milênio, a era do reino. Sabe o que isso significa? Que Jesus, Ele veio estabelecer um reino de paz, justiça e alegria. Não alegria como o mundo dá, porque Jesus, Ele diz em João 14, eu vos deixo a paz. Não vos dou a paz como o mundo dá. Quando Jesus, Ele fala isso, acho que é em João capítulo 14, que Ele não veio para nos dar a paz como o mundo dá, é porque a gente está lendo justamente isso. A paz do mundo, a alegria do mundo, a tranquilidade do mundo, ela é circunstancial, ela é condicional. O mundo só tem paz quando as coisas estão bem. Os homens sem Deus, eles só têm tranquilidade quando as contas estão pagas, quando a saúde está em dia, quando não tem nenhuma perseguição, quando os negócios estão indo bem. E quando vem a tribulação, quando vem a tempestade, quando vem a luta, a paz vai embora, o descanso vai embora. Mas Jesus, Ele diz para nós: não vos dou a paz como o mundo a dá, mas eu dou uma paz que o mundo não pode roubar. Ei, se você está em Cristo Jesus nessa noite, eu quero te encorajar a assumir que você não é alguém levado pelas circunstâncias, que você não é condicionado pelas lutas que você passa, mas em nome de Jesus, você tem a possibilidade, o poder e a capacidade de alterar a sua realidade, alterar o seu destino, alterar o seu futuro, alterar as circunstâncias que estão ao seu redor, dizendo: eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Deus vive, e no final Ele se levantará, e para me ajudar. Você tem a capacidade em Cristo Jesus, porque Ele diz, tem uma irmã ali tampando o ouvido, espero que eu não esteja falando muito alto. O Nado até me passou umas dicas, né, sobre como falar, né, a homilética, né, para deixar o microfone aqui, por isso que eu até citei ele no início. Mas você tem a capacidade de ser filho de Deus, e como filho, dizer: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiserdes, e vos será feito. A sua confiança em Deus, a sua esperança em Deus, ela condiciona a realidade ao seu redor. Ei, meu irmão, está passando por alguma dificuldade? Está passando por alguma tribulação? Eu não vou profetizar necessariamente que essas situações elas vão acabar imediatamente, ainda que isso seja possível para alguns. E nessa noite, eu profetizo e declaro que barreiras estão sendo quebradas, que destinos estão sendo alterados, que vidas estão sendo elevadas, mas pode ser que não seja para agora. Pode ser que você precise enfrentar o seu gigante. Pode ser que você precise pegar a pedra e a funda e olhar para o seu gigante e falar: Senhor, é com essa pedra aqui que eu vou derrubar o meu gigante. Pode ser, irmãos, que as situações estejam difíceis demais para você hoje, nessa noite. Mas eu quero te dar confiança e esperança e te lembrar que a palavra da cruz, a palavra desse Jesus crucificado, né, que foi elevado a mais ou menos 3 metros de altura, com cravos nas mãos, espinho na sua cabeça e as costas laceradas, ela diz para você: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos. Quantos salvos em Cristo Jesus nós temos aqui?
Aleluia. É bom ver que você é salvo em Cristo Jesus. Mas Jesus não quer apenas que você seja salvo e passe por tribulações, e passe por tristezas, e seja condicionado pelas situações do mundo, não. Jesus, ele veio ao mundo para nos dar poder e autoridade como sua noiva, como sua igreja, para não apenas sermos salvos, mas para que nós vençamos o mundo. E o que vence o mundo é a nossa fé. Repita comigo, fé. É a mesma palavra de esperança. Eu espero que você esteja entendendo, irmãos, esse texto do salmista que diz: celebrai com júbilo ao Senhor. Eu já estou caminhando para o final, mas existem... Obrigado. Mas existem algumas chaves, como eu já falei nessa noite, muitas delas. Tenha confiança de que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Você pode chegar e falar: olha, eu sou salvo em Jesus. E as pessoas ao seu redor, elas vão zombar de você. Elas vão rir da sua cara. Elas vão tentar desacreditar a fé que você carrega. Elas vão tentar dizer que você precisa abandonar Jesus para ser mais feliz. E eu estava lendo esse livro, né, Os Mártires do Coliseu. E foi justamente isso, irmãos, que me motivou a falar como é possível celebrar com júbilo ao Senhor diante de dificuldades. Eu pareço até repetitivo nas minhas pregações, mas eu sempre falo de Paulo nas prisões, como ele conseguia louvar e adorar a Deus no meio das tribulações, em cadeias, após ter sido chicoteado a tarde inteira, irmãos, e está lá na cadeia louvando com Silas, e à meia-noite um terremoto acontecer, baseado no louvor dele. Ei, meus amados, essa é uma verdadeira felicidade que o mundo não pode tirar. A felicidade e o júbilo de Paulo não estavam condicionados pelas circunstâncias que ele vivia, pela liberdade que ele tinha ou pela prisão que ele sofria. Não estava condicionado se ele tinha comida ou se havia falta. Não estava subordinado ou condicionado se o barco ele estava navegando ou se ele estava afundando. A felicidade de Paulo estava em confiar em Deus e ter esperança em dias melhores, dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive. Paulo, ele não estava condicionado, mas ele condicionava a realidade que está ao seu redor. Nessa noite eu queria encerrar essa mensagem dizendo: você não está condicionado à realidade que te cerca. Você não está condicionado pelo luto de algum parente seu que morreu. Você não está condicionado pelo desemprego, que talvez há meses você procura um emprego e as portas estão fechadas. Você não está condicionado, irmãos, pelo seu marido, pelo seu filho, né, pelo seu esposo que está em algum vício. A sua condicionante é Jesus, que morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e apareceu para os seus discípulos e disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. E ele disse para os seus discípulos: eis que eu vos envio para o meio de lobos, e vocês pregarão o evangelho, vocês pegarão em coisas mortíferas e não vos será mal, vocês pegarão em serpentes e escorpiões e não vos será mal algum, vocês beberão de coisas mortíferas e nada vos afetará. Não é que aqueles discípulos eles não passaram por tribulações e dificuldades. Se a gente for olhar, irmãos, o único dos apóstolos que morreu sem ser por alguma martírio, né? Por espada, por crucificação, sendo esfolado vivo e depois decapitado, sendo morto à espada, o único dos apóstolos foi João. E isso não quer dizer que ele não passou por dificuldades, porque a história nos conta que João, em determinado momento, ele foi lançado dentro de um caldeirão de piche ardente, e Deus o poupou. Todos os outros apóstolos, eles passaram por dificuldades, por tribulações, por martírios, mas eles tinham uma paz que o mundo não podia tirar. Eles tinham algo dentro deles que os fazia celebrar com júbilo ao Senhor e cantar com alegria e com uma paz que o mundo não poderia tirar. E nessa noite eu estou aqui para apresentar para você essa mesma alegria dos apóstolos, essa mesma alegria dos discípulos, essa mesma alegria dos mártires do Coliseu, que morreram diante de bestas feras, que foram trucidados pelos gladiadores nos coliseus. O sangue deles
como diz esse livro aqui no início, né? Ele fala, irmãos, que o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Se hoje, nessa noite, você está aqui nessa igreja bonita, é porque esses mártires, eles adoravam a Deus em cavernas, escondidos, com medo de serem denunciados. Se hoje você está aqui, pode usar um microfone para falar: Jesus é a luz do mundo, Jesus é o salvador das nossas almas, Jesus é a solução dos nossos problemas. É porque em algum momento os discípulos, eles ficavam com medo, eles ficavam atemorizados dentro de cavernas. E a história nos conta que os discípulos passaram 5 anos dentro de cavernas sem ver a luz do dia, com medo de serem martirizados. Mas quando eles iam, irmãos, diante do Coliseu, quando eles estavam diante das autoridades e diziam: se você negar a Jesus, eu te liberto. Se você negar o seu Jesus, o seu Deus, você pode voltar para a sua casa, você pode voltar para o seu terreno, eu te restituirei as suas propriedades. Quando eles estavam diante de Nero, diante de Diocleciano, diante de Tito, Vespasiano, que foram os construtores desse Coliseu, onde tantos mártires morreram, eles dizem, como o bispo de Antioquia: como eu poderei negar ao meu Deus, se durante 80 anos da minha vida Ele só me fez bem? Como eu posso negá-lo agora? Essa, irmãos, é a paz que o mundo não pode tirar. Esse é o Jesus que nos faz olhar por cima das dificuldades, por cima das tribulações, por cima da tempestade e dizer: eu continuarei sorrindo. Eu continuarei tendo paz no meu espírito, porque eu não sou movido pelas circunstâncias, eu não sou movido pelas tribulações ou pelas acusações. O que me move é a confiança e a esperança em Deus. Nessa noite eu quero te convidar a ficar de pé e te fazer lembrar, irmãos, e te trazer à memória os momentos bons que você viveu na sua vida. Porque esse outro livro que eu estou lendo aqui, Ative o Seu Cérebro, da Carolina Leaf, inclusive chegou hoje, porque inclusive fazer uma palhinha aqui, se você fizer a inscrição da Conferência Global, você recebe 2 livros, né? Riqueza e... Isso, né? Do Chris Vallotton, e recebe esse. Esse aqui chegou para mim hoje, e eu estou estudando psicologia, e esse livro ele fala, irmãos, que o movimento epigenético é um movimento que condiciona a sua genética, a sua biologia, através dos seus pensamentos. E você, com seu pensamento nessa noite, eu quero te encorajar a fazer com que Jesus entre na sua mentalidade, com que o Espírito Santo tome conta das suas crenças, das suas atitudes mentais e tenha uma disposição mental positiva. Nessa noite eu quero te convidar a abrir mão das crenças limitantes, abrir mão do medo, abrir mão da tristeza porque você perdeu o emprego, porque você passou por algum luto, porque alguém na sua família morreu, e você se lembrar de que você é filho de Deus e dizer: acima das tribulações, acima dos problemas, acima das dificuldades, o meu rei continua governando, e eu sou filho, e eu tenho herança, e eu tenho parte nesse propósito. Então nessa noite eu quero te convidar, em nome de Jesus, a adorar a Deus dizendo: eu não sou condicionado pelas circunstâncias, mas eu sou condicionado pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, pelo amor do Espírito Santo, que me faz andar em lugares altos. Em nome de Jesus, adore o Senhor enquanto você medita um pouco nessa mensagem. Quão grande